Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Comenta aí de onde você me assiste e se inscreve no canal se você gosta dessas histórias. Tem coisas que a gente carrega no bolso sem saber o peso. Eu carregava uma chave, velha, enferrujada, do tipo que os ferreiros faziam antigamente, comprida, com a ponta dobrada como se estivesse pedindo alguma coisa. Ficava no fundo da bolsa de couro que a minha mãe deixou, junto com alguns papéis amarelados e um documento que eu nunca tinha aberto de verdade. Só abri quando não tinha mais nada, quando o chão sumiu debaixo dos meus pés e eu precisava de qualquer coisa que parecesse chão. Davi morreu numa terça-feira. Isso é o que eu lembro primeiro. Não o rosto do homem que veio me contar, não o cheiro do hospital, não o barulho que eu fiz quando entendi o que as palavras queriam dizer. Lembro que era terça, que o céu estava daquele azul seco e fundo do interior, sem uma nuvem, e que eu estava pendurado roupas no varal quando o carro parou na frente da casa. Depois disso, tudo virou uma coisa só. Uma névoa grossa, quente, que não deixava ver nada direito. O bebê crescendo na minha barriga era a única prova de que o tempo ainda estava passando. Voltei para a casa do meu pai porque não tinha outro lugar. A casa onde eu cresci, em Ribeirão das Pedras, num distrito pequeno a 40 quilômetros de Montes Claros. Lugar onde todo mundo se conhece, onde as notícias correm mais rápido que o vento que desce a serra, onde uma viúva grávida é motivo de olhar de lado e murmurar por trás da mão. Meu pai, seu Alides, era um homem bom do jeito que às vezes os homens bons são, cheio de amor, mas sem espinha. Quando eu cheguei com a mala na mão e os olhos inchados, ele me abraçou forte. Senti o cheiro de fumo de palha e terra que sempre teve nele, e por um segundo fechei os olhos e era como se eu tivesse 10 anos de novo. Como se a vida ainda fosse possível. Mas Perpétua estava de pé na porta. Minha madrasta nunca foi mulher de disfarçar o que sentia. Não precisava falar nada. O jeito que ela cruzava os braços, o jeito que virava o rosto uma fração de centímetro, já dizia tudo. Para ela, eu era um peso. Sempre fui. E agora, era um peso que vinha com barriga de 8 meses e sem marido. Fiquei 3 semanas. 3 semanas dormindo no quarto dos fundos, ouvindo as paredes finas, ouvindo ela dizer para o meu pai, em voz baixa, mas alta o suficiente, que casa pequena não cabia tanta gente, que ela não tinha obrigação, que filho de criação não era igual a filho de sangue. Na madrugada de uma quinta-feira, ela veio ao meu quarto com a mala que eu tinha chegado. Já tinha colocado minhas coisas dentro. Não disse nada. Só deixou a mala na beira da cama e acendeu a luz do corredor. Meu pai ficou parado na soleira da porta da frente quando eu saí. Eu sei que ele quis dizer alguma coisa. Vi nos olhos dele, aquele olhar úmido de quem sabe que está errando, mas não tem como parar. Mas ele não disse nada. E eu também não disse. Peguei a mala e fui andando pela estrada de terra com o bebê pesando na frente e a noite pesando em tudo. Foi na beira da estrada, sentada numa pedra esperando o dia clarear, que abri a bolsa da minha mãe de verdade. Pela primeira vez. Com aquela lanterna de pilha que Davi sempre dizia que eu tinha que carregar. Mulher do campo tem que estar preparada, Mariana. Ele falava isso com aquele sorriso de canto de boca que eu não consigo mais lembrar direito. A memória vai apagando as coisas que a gente mais precisava guardar. Os papéis eram velhos, cheiravam a mofo e tempo fechado. Certidões, registros, e no meio deles, um documento dobrado em 4 com uma escritura de propriedade rural. Um sítio em nome da minha mãe, Iracema de Souza, localizado no município de Januária, a uns 80 quilômetros dali. E a chave. Eu olhei para aquela chave por um bom tempo, ali na pedra, com a luz da lanterna tremendo na mão. Nunca tinha visto ela antes. Nunca tinha ouvido minha mãe falar de nenhum sítio. Ela morreu quando eu tinha 4 anos, de febre que os médicos de lá não conseguiram tratar. E o que ficou dela eram poucas fotos desbotadas e o cheiro vago de alfazema que às vezes eu achava que sentia sem razão nenhuma. Um sítio.
Eu não sabia o que ia encontrar lá. Não sabia se tinha alguma coisa de pé, se a terra prestava, se existia mesmo. Mas era tudo o que eu tinha. Levantei da pedra quando o céu começou a clarear do lado do leste. Aquela faixa rosa alaranjada que nasce devagar, como se o dia também precisasse de coragem para começar. Peguei a mala, peguei a bolsa e fui andando. A estrada de terra vermelha corta a paisagem do norte de Minas, como uma ferida que nunca cicatrizou direito. Nos dois lados, o cerrado ia alternando entre baixão de Buritis e Chapada Rasa, e o sol já esquentava forte, mesmo sendo cedo. O pó vermelho subia a cada passo e eu sentia na boca, na garganta, na dobra do cotovelo, um gosto de ferro e seca. Peguei carona com um caminhoneiro de farinha que ia na direção certa. Homem silencioso, de poucas palavras, do jeito bom que os homens do sertão costumam ser silenciosos. Não por frieza, mas por respeito. Percebeu minha barriga, percebeu minha mala, não perguntou nada, só disse, sobe, e me deixou na encruzilhada de Vereda Grande com um aceno de cabeça. Do cruzamento, eu andei mais 1h30. O sol estava caindo quando eu vi o telhado. Apareceu por entre as copas dos pequizeiros como uma coisa que estava me esperando. Velho, de telha, capa e canal, coberto em alguns pontos por líquens cinzas e musgo escuro. Inclinado de um lado, como se estivesse cansado. A porteira estava caída no chão, tão tomada pelo capim-gordura que quase desaparecia na vegetação. Parei na beira do que devia ter sido a entrada. Algo estranho aconteceu ali. Não sei explicar direito. O vento havia parado há alguns minutos, daquele jeito que o vento do cerrado às vezes para de repente, como se o próprio ar estivesse prestando atenção em alguma coisa. Os grilos e cigarras que tinham me acompanhado o caminho inteiro também silenciaram, e o lugar ficou tão quieto que eu ouvi o meu próprio sangue nos ouvidos. E então, muito devagar, o vento voltou. Quente, carregado de cheiro de terra ressecada e alguma coisa adocicada que eu demorei para identificar. Manga madura. Havia uma mangueira enorme no quintal. Eu podia ver os galhos saindo por cima do telhado, e ela estava carregada. No meio de tudo aquilo abandonado, ela estava carregada. Tirei a chave do bolso. Caminhei até a porta da frente. Quando encaixei a chave na fechadura velha, a porta abriu antes mesmo de eu girar. Só encostei e ela cedeu, como se não tivesse esperado ser aberta com força. Como se estivesse esperando, simplesmente. O cheiro de dentro era de tempo parado. Poeira, madeira velha, o azedo específico de cômodo fechado há anos. Mas não era um cheiro de morte, sabe? Era o cheiro de coisa que dormiu, que estava esperando. No único cômodo principal, a luz da tarde entrava por um buraco no telhado e fazia uma coluna de poeira dourada no ar. Tinha uma mesa, 2 cadeiras com o assento de couro rachado e um fogão de barro encostado na parede. Me sentei no chão, com a mala do lado. Comi uma manga colhida do galho, e pela primeira vez em meses a choradeira não veio. Só o silêncio. E através do buraco do telhado, as primeiras estrelas do cerrado abrindo devagar no céu que ia escurecendo. Naquela noite eu disse para mim mesma que ficaria só até conseguir outra coisa. Mas quando a manhã chegou, eu já estava varrendo o chão. Só mais tarde fui entender que a chave nunca foi para a porta, ela era para outra coisa. Mas isso ainda ia demorar para acontecer. Tem gente que chega na sua vida sem bater na porta. Dona Quitéria foi assim. Eu estava no 3º dia no sítio quando ela apareceu. Tinha passado as manhãs limpando, varrendo o acúmulo de anos em folhas secas, fezes de bicho, teias de aranha grossas como tecido. Tinha endireitado a porta dos fundos com um pedaço de arame que achei enrolado num prego. Tinha reacendido o fogão de barro com gravetos e um fósforo e aquecido água numa lata velha porque ainda não tinha panela. Sobrevivia de manga e água da cisterna. A cisterna ficava nos fundos, coberta por uma tampa de madeira pesada.
Na primeira vez que levantei a tampa, olhei para baixo com aquele friozinho que a gente sente diante de coisa escura e funda. A água estava lá, quieta e escura, a uns 4 metros de profundidade. Joguei uma pedra pequena. Ouvi o ploque limpo de pedra em água boa. Bebi com cuidado. Depois bebi sem medo. Na manhã do terceiro dia, eu estava de joelhos nos fundos do quintal, tentando entender o que tinha sido plantado ali um dia. A terra estava dura, tomada por um emaranhado de capim-navalha e trepadeiras. Mas havia uma geometria ainda visível. Canteiros em linha reta, separados por caminhos que o mato quase engoliu, mas não de todo. Foi quando ouvi os passos. Passos firmes, sem pressa, de quem conhece o chão que pisa. Não vieram pela porteira, vieram pela lateral da cerca de arame, por um caminho que eu não sabia que existia. Ela era miúda, devia ter 60 e poucos anos, mas carregava no rosto o tipo de idade que não se mede em anos. Aquela idade que vem de ter visto muita coisa. Cabelo branco preso com um pente de tartaruga falsa, saia comprida de chita azul e na mão uma sacola de palha trançada de onde saíam folhas verdes. Usava chinelo de dedo e pisava no capim como se o capim não atrevesse a arranhar. Me olhou de cima a baixo sem nenhuma cerimônia. Olhou para minha barriga. Depois olhou para o quintal todo, devagar, como quem faz uma vistoria. Fumaça saiu hoje cedo, disse simplesmente. Achei que tinha passador de tropa aqui dentro, mas é gente de casa. Eu não soube o que responder. Não é passador de tropa, falei, que foi o mais idiota que podia ter dito. Ela deu um sorriso pequeno, não de troça, de reconhecimento. Como se minha resposta tosca confirmasse alguma coisa que ela já sabia. Você é filha da Iracema, disse. Não perguntou, afirmou. Aquilo me parou. Como a senhora sabe? Tenho olho, respondeu ela, e foi andando em direção à porta dos fundos como se já conhecesse o caminho, que provavelmente conhecia. Vou ver o fogão. Ela se chamava Quitéria. Quitéria Bezerra das Neves, mas todo mundo chamava de Dona Quitéria, ou, os mais velhos, de Quitéria Partera, porque era ela quem tinha recebido quase toda criança nascida num raio de 30 quilômetros nos últimos 40 anos. Mãos que já tinham segurado mais de 200 vidas entrando no mundo. Conhecia cada planta do cerrado pelo nome e pelo uso. Conhecia cada trilha, cada vereda, cada poço d'água da região. E, ao que parecia, conhecia também aquele sítio e conhecia minha mãe. Naquele primeiro dia, ela não falou muito sobre isso. Colocou sobre a mesa o que tinha na sacola. Farinha de milho, um naco de toucinho embrulhado em pano, mel num vidro de maionese tampado com papel e um maço de ervas que ela pendurou numa das vigas do teto sem pedir licença. Capim santo e arruda, explicou sem olhar para mim, para afastar o que não presta e atrair o que serve. Acendeu o fogão de barro com a facilidade de quem fez isso 1 milhão de vezes. Preparou um mingau de farinha com mel que era simples demais para ser tão bom quanto foi. Me entregou a tigela e ficou de pé, me observando comer, com aquele jeito sereno de gente que não precisa preencher silêncio com palavras. Só depois que eu terminei, ela se sentou. Quantos meses? Perguntou, olhando para a barriga. 8. Ela assentiu devagar. Posição certa? O médico disse que sim na última vez que fui. Faz 6 semanas. Vou examinar você amanhã, disse, sem negociação no tom. Hoje descansa. Eu quis dizer que não precisava, que estava bem, que não queria dar trabalho. Mas as palavras não saíram, porque a verdade é que eu estava exausta de um jeito que vai além do corpo. Aquela exaustão que fica na alma, sabe? A exaustão de fingir que está bem quando não está. De segurar tudo porque não tem ombro disponível, de ser forte porque não sobrou outra opção. Não disse nada. E Dona Quitéria, que parecia ler gente como eu leio o tempo, pelas nuvens, pelo vento, pelo jeito que o bicho quieta, se levantou, pegou a sacola vazia e disse: Amanhã cedo estou aqui.
Saiu pelo mesmo caminho que veio, e o quintal ficou de novo no silêncio do fim de tarde, com o sol dobrando por detrás da chapada e pintando tudo de laranja queimado. Ela voltou na manhã seguinte, e na seguinte, e na seguinte. Foi ela que me ensinou a acordar o sítio. Começamos pelos canteiros dos fundos. Ela me mostrou como usar o enxadão sem forçar a lombar. Dobra o joelho, não a cintura, menina. Você tem uma criança aí dentro. Como distinguir erva daninha de planta útil que estava dormindo? Como soltar a terra dura com uma forquilha antes de plantar? No primeiro canteiro que limpamos, encontramos embaixo do emaranhado de mato 2 pés ainda vivos, coentro e cebolinha, verdes e firmes, sobrevivendo há anos sozinhos. Dona Quitéria ficou olhando para eles por um momento. Iracema plantou isso, disse em voz baixa. Senti aquilo como uma pancada suave no peito. A senhora conheceu minha mãe? Ela demorou 1 segundo antes de responder. Conheci. E não disse mais nada naquele dia. Eu aprendi rápido que Dona Quitéria falava as coisas no tempo dela. Que empurrar não adiantava. Ela fechava como flor que sente mão pesada. Era preciso esperar. E eu, que a vida toda fui de perguntar, de querer entender tudo rápido, fui aprendendo naquele sítio que esperar também é uma forma de cuidado. Na segunda semana, enquanto eu cavava um sulco para plantar cenoura, a enxada bateu em alguma coisa dura. Pensei que fosse pedra. Aquela terra vermelha do norte de Minas é traiçoeira, esconde rocha debaixo de uma polegada de solo bom. Mas não era pedra, era madeira. Escovei com a mão devagar. Uma tábua velha, larga, escura de umidade e tempo. Limpei mais. Tinha outra. E outra. Era uma tampa de madeira grossa, parafusada, enterrada a uns 20 centímetros de profundidade no canteiro. Fiquei parada olhando para aquilo. O coração acelerou de um jeito que não tinha lógica. Era só madeira velha, provavelmente uma caixa de guardar semente, coisa comum em sítio antigo. Mas havia alguma coisa no jeito que estava enterrada. Cuidadosamente, deliberadamente, com a terra bem assentada por cima, que me fez ficar parada e não mexer mais. Chamei Dona Quitéria. Ela estava na varanda preparando um cataplasma de arnica para minha lombar. Veio devagar, com as mãos ainda úmidas da erva. Se ajoelhou com aquela dificuldade discreta que os velhos têm, mas não comentam, e olhou para a tampa de madeira. Por 1 segundo, só 1 segundo, vi alguma coisa passar no rosto dela. Não era surpresa, era reconhecimento. Deixa assim por hoje, disse ela, levantando. Mas o que é? Ela me olhou por um tempo que me pareceu longo demais. Deixa assim, repetiu, e foi de volta para a varanda. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada na minha rede. Havia achado uma velha nos fundos do guarda-roupa, de tecido encardido, mas inteiro, e tinha pendurado entre 2 pilares da varanda, porque dentro da casa ainda cheirava a fechado, olhando o céu do cerrado, que era uma coisa absurda de estrelas. O bebê se mexia. Chutes lentos, rítmicos, como se também estivesse acordado pensando. Fiquei pensando na tampa de madeira. Fiquei pensando no jeito que Dona Quitéria tinha olhado para ela. E fiquei pensando numa coisa que ela tinha dito no primeiro dia, quase de passagem, quando varreu os olhos pelo sítio inteiro antes de entrar. Esse lugar guarda coisa. Eu tinha achado que era jeito de falar, expressão de velho do interior, daquelas que soam grandes, mas não querem dizer nada de específico. Mas deitada naquela rede, no meio do cerrado silencioso, com o coração do meu filho batendo dentro de mim e uma tampa enterrada no canteiro da minha mãe morta, comecei a achar que talvez ela quisesse dizer exatamente o que disse. Esse lugar guarda coisa. O vento passou devagar pelo capim. Lá longe, um carro de boi chamou. Aquele canto comprido, arrastado, que no interior da noite parece que vem de outro tempo. Fechei os olhos.
e sonhei com minha mãe pela primeira vez em 30 anos. No sonho, ela estava no quintal, ajoelhada no canteiro, plantando alguma coisa que eu não conseguia ver, e quando ela levantou o rosto para me olhar, disse apenas: "Ainda não abre." Tem segredo que a terra guarda melhor do que qualquer ser humano. A terra não fala, não esquece, não trai por fraqueza nem por medo. Ela simplesmente cobre, compacta, endurece por cima e espera. Espera o tempo que for preciso, anos, décadas, o quanto precisar, até que apareça alguém com enxada e paciência suficiente para chegar até o fundo. Passei 3 dias sem mexer na tampa. Obedeci Dona Quitéria do jeito que a gente obedece quem sabe mais, mesmo sem entender o porquê. Plantei cenoura nos canteiros de lado, limpei o caminho entre a casa e a cisterna, consertei com um pedaço de tela velha o galinheiro abandonado que ficava nos fundos. Ainda sem galinhas, mas pelo menos estava de pé. Mas todo dia, quando passava perto daquele canteiro, meu passo mudava. Não desacelerava de propósito. Era o corpo que fazia sozinho. Um meio passo a menos, um jeito diferente de respirar. Os olhos indo para aquele pedaço de chão mesmo quando eu não queria. Como quando a gente passa perto de um lugar onde aconteceu alguma coisa e o corpo lembra antes da cabeça. No 4º dia, Dona Quitéria não veio. Fiquei esperando até o meio da manhã. Varri a varanda, reapliquei barro em uma rachadura do fogão. Tomei 2 copos de água da cisterna, olhando para o céu que estava fechando do lado do norte. Nuvem baixa, cinzenta, com aquele cheiro de terra molhada que anuncia chuva no cerrado com mais precisão do que qualquer previsão. Ela não veio. Às 11 da manhã, peguei o enxadão. A tampa tinha 4 parafusos. 2 saíram fácil, corroídos pelo tempo, a rosca já quase desfeita. Os outros 2 resistiram. Tive que usar um pedaço de ferro que achei na ferragem velha da varanda, fazendo força com os 2 braços, enquanto o bebê pressionava contra minha costela do lado esquerdo, do jeito que fazia quando eu me inclinava para a frente. "Aguenta um pouco", eu disse para ela ou para ele, que ainda não sabia o quê. Falava com o bebê desde o 2º mês. Davi ria disso. "Você conversa com barriga como se barriga entendesse." E eu dizia que entendia sim, que criança começa a aprender o mundo pelo som antes de tudo. O último parafuso cedeu. Levantei a tampa. Não era um poço. Era uma caixa. Uma caixa de madeira de lei, escurecida pela umidade, mas firme. Aquele tipo de cedro que os velhos marceneiros do sertão usavam para coisa importante, porque madeira boa não apodrece fácil. Tinha uns 70 centímetros de comprimento por 40 de largura, enterrada a uns 30 centímetros de profundidade no canteiro. Dentro havia 3 coisas. A primeira era um embrulho de pano encerado, do tipo que antigamente se usava para proteger coisa de umidade, amarrado com barbante de sisal que estava escurecido, mas inteiro. A segunda era uma garrafa de cachaça velha, tampada com rolha de cortiça e lacrada com cera vermelha por cima. Dentro da garrafa não havia cachaça. Havia alguma coisa escura e sólida que não conseguia identificar e folhas secas flutuando. A terceira era um terço. Não qualquer terço. Era um terço de contas de madeira escura, pesadas, com um crucifixo grande no final. Daqueles crucifixos antigos em que o Cristo tem os traços marcados com cuidado de artesão. As contas tinham o brilho que vem de muito uso, de dedos que percorreram aquele caminho muitas e muitas vezes. Fiquei de joelhos na terra, olhando para as 3 coisas. O vento tinha parado de novo. Lá em cima, a nuvem cinzenta estava cobrindo o sol e a luz do quintal ficou daquele tom difuso, sem sombra, que faz tudo parecer mais quieto do que é. Peguei o terço primeiro. Era pesado para o tamanho. Ficou na minha mão com aquele peso específico de coisa que já foi muito segurada. Virei as contas entre os dedos e senti nas pontas dos dedos as marcas.
Não de desgaste uniforme, mas de desgaste em pontos específicos, nas contas que ficam entre os mistérios, onde o polegar pousa enquanto a mente está em outro lugar. Alguém rezou muito com esse terço. Muito. Peguei o embrulho de pano encerado. Afrouxei o barbante com cuidado. Não queria rasgar. Tinha aquela sensação de que rasgar seria errado, seria o tipo de coisa que não tem como desfazer. O pano se abriu em 3 dobras. Dentro havia um caderno. Pequeno, de capa dura preta, do tipo que antigamente se comprava em papelaria de cidade pequena. A capa estava manchada de umidade nas bordas, mas o miolo estava protegido pelo pano encerado. As folhas amareladas, mas inteiras. A primeira página tinha uma escrita à mão, com caneta tinteiro, em letra firme e inclinada para a direita. Iracema de Souza. Suas memórias e verdades. Que Deus guie quem encontrar. Fechei o caderno. Fechei com aquela firmeza de quem fecha uma porta que sabe que vai ter que abrir de novo, mas precisa de um segundo antes. Minha mãe. O cheiro de alfazema que às vezes eu achava sentir sem razão. Era isso. Era a memória do corpo, mais antiga do que qualquer lembrança consciente, reconhecendo alguma coisa que a cabeça ainda não sabia nomear. Ela tinha enterrado aquilo. Ela tinha enterrado aquilo no canteiro que plantou, debaixo de coentro e cebolinha que sobreviveram 30 anos sozinhos, como se fossem guardiões de alguma coisa. Não abri o caderno naquele dia. Guardei as 3 coisas dentro de casa, no baú de madeira que ficava embaixo da janela do quarto. Coloquei o terço por cima, como se o terço fosse a tampa de alguma coisa que precisava de proteção. A chuva chegou no fim da tarde, com aquela violência específica do cerrado. Não chove no cerrado, despenca. Em 10 minutos, o quintal estava em lama vermelha. O riacho que corria atrás da cerca de arame subiu meio metro, e o barulho no telhado de telha era tão forte que abafava o pensamento. Sentei no fogão de barro aceso, não para cozinhar, só para ter fogo perto, e fiquei ouvindo a chuva. Pensei no sonho. Ainda não abre. E então, ouvi passos na varanda. Dei um salto que não esperava de mim mesma. O coração foi à garganta num segundo. Aquele susto físico involuntário que a solidão aprofunda, porque quando a gente fica muito tempo sozinha, qualquer sinal de outra presença parece grande demais. Mas era a Dona Quitéria, encharcada, o cabelo branco solto e colado no rosto, a saia de chita pesada de água, os pés no chinelo de dedo cobertos de lama vermelha até o tornozelo. Mas o rosto calmo do jeito que o rosto dela sempre era. Aquela calma que não é indiferença, é ancoragem. Abriu, disse ela. Não era pergunta. Eu fui abrir a porta para ela entrar. Abri. Ela sacudiu a água que dava para sacudir, entrou, se sentou na cadeira de couro rachado perto do fogão. Ficou um tempo em silêncio, aquecendo as mãos, olhando o fogo. Eu esperava que ela ficasse brava, que dissesse que eu tinha desobedecido, que tinha mexido em coisa que não era para mexer ainda. Mas ela só disse, me conta o que tinha. Contei, o terço, a garrafa, o caderno. Quando falei no caderno, ela fechou os olhos por um momento. Leu? Não. Ela abriu os olhos e me olhou de um jeito que não consigo descrever direito. Era um olhar que tinha muita coisa dentro. Alívio, tristeza, alguma coisa que parecia resolução, como quando a gente finalmente aceita fazer algo que estava adiando. Quitéria, eu disse, e era a primeira vez que falava o nome dela sem o Dona na frente, sem perceber. A senhora conheceu minha mãe de verdade. Ela ficou olhando o fogo. A chuva martelava no telhado. Conheci, disse ela por fim. Fui eu que ajudei ela a enterrar aquilo. O silêncio que veio depois tinha um peso diferente dos outros silêncios. Era um silêncio que estava cheio, cheio de coisa que ainda ia ser dita, de coisa que esperava desde antes de eu nascer para finalmente encontrar ouvido,
Por quê? Dona Quitéria ficou um longo tempo sem responder. Quando falou, a voz tinha aquela textura de quem está desenterrando alguma coisa junto com as palavras. Sua mãe veio para esse sítio igual você, disse. Sozinha, sem ter para onde ir, grávida de você. Aquilo me acertou em cheio. Ela passou por isso também? Passou. Dona Quitéria virou o rosto para mim. O homem que era seu pai de verdade não era o Alides. Alides a aceitou depois, quando você tinha 2 anos. Mas quem a deixou aqui, sozinha e grávida, foi outro homem, homem poderoso da cidade, homem que não quis assumir. A chuva barulhava, o fogo estralava. Eu senti meu mundo se reorganizar de um jeito que não tem nome. Não é surpresa, não é dor. É mais como quando os olhos finalmente focam depois de um tempo nublado e as formas das coisas ficam nítidas e a gente percebe que as coisas sempre estiveram lá, só não eram visíveis ainda. Brandão, eu disse. O nome saiu da minha boca antes mesmo de eu entender de onde tinha vindo. Era um nome que eu conhecia. Todo mundo na região conhecia, mas nunca tinha associado com nada pessoal. Dona Quitéria não negou. Ficou olhando o fogo. E aquele silêncio disse tudo. Fui dormir tarde naquela noite. A chuva foi passando aos poucos, virando garoa, virando silêncio. O caderno da minha mãe estava no baú, embaixo do terço. Eu sabia que ia ter que abrir. Mas sabia também que, quando abrisse, alguma coisa ia mudar para sempre. Que tem coisa que, uma vez lida, não tem como desler. Fiquei na rede olhando o teto. E em algum momento, entre a madrugada e o amanhecer, ouvi uma coisa que me gelou. Lá fora, no quintal molhado, passos. Passos que não eram de Dona Quitéria. Passos que paravam bem em frente à janela do quarto. E ficavam. O medo tem cheiro. Ninguém fala isso, mas tem. É um cheiro metálico, quase de sangue, mas não de sangue, que sobe da garganta para o nariz quando o corpo inteiro para antes da mente entender o porquê. É o cheiro que fica na boca quando a adrenalina acende tudo de uma vez. Os pelos do braço levantando, a visão afinando, o coração batendo tão forte que parece barulho externo. Fiquei na rede sem respirar. Os passos tinham parado, exatamente em frente à minha janela. A janela do quarto não tinha vidro. Tinha uma folha de madeira que fechava por dentro com uma tranca de ferro. Estava fechada. Mas embaixo dela, entre a madeira e o batente, havia uma fresta de 2 dedos de largura que deixava passar o ar da noite. E pela fresta entrava a luz da meia-lua. E na luz da meia-lua, no chão, eu via a sombra. Era a sombra de alguém parado do lado de fora, imóvel. Os pés visíveis pela fresta, 2 pés calçados de bota, parados na lama vermelha que a chuva tinha deixado. O bebê se mexeu. Um chute único, forte, diferente dos outros. Não o chute sonolento de criança que se ajeita, mas aquele movimento brusco de susto que a gente sente quando a mãe treme. Coloquei a mão na barriga. Quieta. Pensei, e não sei se era para o bebê ou para mim mesma. Os pés do lado de fora não se moviam. Pensei em gritar. Mas gritar para quem? O sítio mais perto ficava a mais de 2 quilômetros pela estrada de terra. Dona Quitéria tinha ido embora antes da meia-noite. Não havia ninguém que pudesse ouvir. Pensei em ficar quieta até a pessoa ir embora. Mas havia alguma coisa no jeito que aqueles pés ficavam parados, sem impaciência, sem movimento, sem o vai-vem de alguém que está esperando, que era mais perturbador do que se estivessem tentando entrar. Era o jeito de quem não precisa entrar, de quem já sabe o que quer e está só esperando a hora certa. Levantei da rede devagar. Meu corpo pesava mais do que nunca. 8 meses de bebê, cansaço de dias, medo concentrado em cada músculo. Peguei o cabo de enxada que tinha começado a deixar encostado na parede do quarto depois do 3º dia no sítio. Não por medo de assombração, por medo de gente. Gente é sempre mais perigosa do que qualquer coisa que a imaginação inventa. Me aproximei da janela. Os pés ainda estavam lá. Quem é? Disse em voz alta.
Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Lembro de ter pensado isso na hora, que a voz não traiu o medo. O medo ficou nos joelhos, que estavam tremendo, mas a voz ficou firme. Silêncio. Eu estou armada. Menti. E vou contar até 3. Os pés se moveram. Não foram embora rápido, como faz quem foi pego fazendo algo errado. Foram devagar. Passos lentos, regulares, que atravessaram o quintal molhado, passaram pela lateral da cerca e sumiram pelo mesmo caminho de mato que Dona Quitéria usava para chegar. Fiquei ouvindo até não ouvir mais nada. Depois fui até o fogão, acendi o resto do graveto que tinha ficado e fiquei sentada com o fogo até o dia clarear. Não dormi mais. Dona Quitéria chegou antes das 7. Me olhou uma vez e soube que tinha acontecido alguma coisa. Contei, enquanto ela preparava a garapa de capim-santo que tinha virado meu café da manhã. Ela ouviu sem interromper, o rosto quieto, as mãos mexendo na erva, mas com aquela atenção que ela tinha, a atenção de quem ouve com o corpo inteiro, não só com os ouvidos. Quando terminei, ela ficou um momento olhando a chaleira. Bota de couro? Perguntou. As botas que você viu pela fresta. Sim. Cano alto ou curto? Pensei. Cano alto, do tipo de vaqueiro. Ela assentiu, muito levemente, do jeito que as pessoas assentem quando uma confirmação chega e elas precisam de um segundo para saber o que fazer com ela. É Brandão, eu disse. Não era Brandão, respondeu ela. Brandão não coloca o pé em terra batida. Brandão manda. Aquilo me desceu pelo estômago. Quem ele mandou? Tem um homem que trabalha para ele. Zeferino, caboclo alto, magro, que cuida das terras do Brandão há 20 anos. Ela me olhou. Homem de fazer recado sem perguntar o tipo de recado. O que ele queria aqui? Saber se você vai embora sozinha ou vai precisar de ajuda para ir. A frieza com que ela disse isso, não com crueldade, mas com aquela objetividade seca de quem conhece bem demais o modo como o mundo funciona naquelas paragens, me fez sentir as mãos frias. Eu não vou a lugar nenhum, disse. Dona Quitéria me olhou por um tempo. Eu sei, disse ela finalmente. Por isso, você precisa ler o caderno da sua mãe hoje. Peguei o caderno do baú, sentei na cadeira perto da janela da frente. A janela que dava para o caminho de entrada, para a porteira caída e a estrada de terra além, para poder ver se viesse alguém. O caderno tinha 43 páginas escritas, letra da minha mãe. Eu nunca tinha visto a letra dela antes, mas reconheci de algum jeito inexplicável o tipo de reconhecimento que não passa pela cabeça, passa pelo sangue. Era uma letra inclinada, de caneta tinteiro, com algumas palavras rasuradas e reescritas por cima. A tinta tinha desbotado para um marrom suave nas páginas mais antigas, mas era legível. Comecei a ler. Minha mãe tinha chegado ao sítio com 22 anos. Ela veio de Montes Claros, filha de família pobre, que tinha ido trabalhar como empregada doméstica na casa de uma família rica da cidade, a família do senhor Antônio Brandão Filho, pai do Brandão que eu conhecia, que hoje tinha 60 e poucos anos e era dono de fazendas por toda a região. Ela tinha 18 anos quando foi trabalhar lá, tinha 21 quando ficou grávida. Não precisava escrever o resto para eu entender, mas ela escreveu. Com aquela letra firme e inclinada, ela escreveu tudo o que aconteceu, como a família reagiu, como ela foi colocada para fora da casa com 3 meses de gravidez e uma quantia de dinheiro que era ao mesmo tempo um pagamento e uma ameaça velada de silêncio. Me deram o dinheiro e o documento desse sítio, que era uma propriedade velha da família deles. Ela escrevia. Acharam que me estavam dando uma herança. Na verdade, me deram uma saída. Mas a saída virou o lugar mais bonito que já vivi. Que Deus perdoe eles. Que Deus me perdoe eu,
de ter demorado tanto para entender que o que parecia punição era, na verdade, proteção. Tive que parar de ler algumas vezes, não de tristeza, de reconhecimento. Era a minha história na letra dela, o mesmo caminho, o mesmo ponto de partida forçado, a mesma chegada num lugar que parecia fim, mas era começo. 40 anos de diferença, e a vida tinha desenhado o mesmo arco. Nas últimas páginas a letra mudava de cadência, ficava mais lenta, mais espaçada, como de quem escreve com esforço. Minha mãe escreveu aquelas páginas quando já estava doente. "Se minha filha um dia encontrar isso", ela escrevia, "precisa saber que essa terra é dela por direito. Não só pelo documento. É dela porque foi regada com o que eu tinha de mais verdadeiro. Cada canteiro, cada planta, cada pedra que carreguei. A cisterna que eu mesma ajudei a cavar. A madeira da janela do quarto que eu lixei com as mãos até ficar lisa. Precisa saber também que o Brandão vai tentar tomar. Sempre quis. Quando eu estava aqui, ele mandava homem todo mês perguntar se eu ia vender. Nunca vendi. Mas eu não tive forças suficientes para ficar. A doença me tirou antes que eu pudesse fincar raiz de vez. A chave que deixei é para a caixa, não para a porta. A porta nunca precisou de chave. Nunca tive nada que valesse roubar, exceto o que está na caixa. O terço é para proteger. A garrafa é para afastar. E o caderno é para que minha filha saiba que não está começando do zero. Está continuando o que eu comecei. Esse sítio já sobreviveu a mim. Vai sobreviver ao Brandão e vai dar fruto para quem tiver coragem de ficar. A última linha estava escrita com letra diferente das outras. Maior, mais trêmula, como se fosse a última coisa que escreveu antes de não conseguir mais. Se um dia minha filha precisar recomeçar, espero que essa terra ainda esteja esperando por ela. Fechei o caderno. Fora, o cerrado estava em silêncio de meio-dia, aquele silêncio de sol alto que acomoda tudo, que faz até os pássaros pararem. A luz entrava pela janela e acendia o pó no ar como ouro barato. Dona Quitéria estava na porta, encostada no batente, olhando para fora. Eu não disse nada por um tempo. Ela também não. Ela sabia que eu viria, disse eu por fim. Ela esperava, corrigiu Dona Quitéria com cuidado. Tem diferença. Qual? Ela virou para me olhar. Saber é certeza, esperança é outra coisa. Esperança é quando você não sabe, mas prepara igual. Fiquei pensando nisso. Pensei na minha mãe ajoelhada no canteiro, plantando coentro e cebolinha, sabendo que talvez não fosse ela quem ia colher. Enterrando o caderno, o terço, a garrafa de proteção, numa caixa de cedro que resistiu 30 anos de terra e chuva e esquecimento. Preparando para alguém que ela nem sabia se ia vir. A garrafa, eu disse. O que tem dentro? Dona Quitéria foi até o baú, pegou a garrafa lacrada de cera vermelha. Ficou olhando por um momento contra a luz da janela. Aquela coisa escura e sólida dentro do vidro, as folhas flutuando. Raiz de guiné, arruda seca e um papel dobrado, disse ela. Feitura de proteção. Sua mãe aprendeu com a minha mãe. Ela colocou a garrafa de volta no baú com cuidado. Não se abre, fica onde está. Por quê? Porque enquanto estiver intacta, a proteção está intacta. Eu poderia ter dito que não acreditava em feitura, que era coisa de antigamente, de gente sem instrução, mas ali, naquele sítio que sobreviveu ao tempo e ao abandono e às tentativas de Brandão durante décadas, com coentro e cebolinha ainda vivos depois de 30 anos, com a caixa de cedro que a umidade não apodreceu e o papel da escritura que o tempo não desfez, ali era difícil argumentar com o que estava na minha frente. Às vezes, a fé não precisa de explicação, precisa só de evidência. Brandão veio na tarde do dia seguinte. Não mandou Zeferino desta vez. Veio ele mesmo de caminhonete prata, com aquele ar de homem que está acostumado a que os problemas se resolvam só com a presença dele.
60 e poucos anos, cabelo branco penteado, camisa social com as mangas dobradas até o cotovelo. O tipo de homem que aprendeu cedo que dinheiro poupa palavras. Parou a caminhonete na beira da estrada, desceu devagar, veio até a porteira caída. Eu estava na varanda. Não levantei. Ele ficou do lado de fora, olhando o sítio, olhando para mim, com aquele sorriso de quem oferece coisa boa. O sorriso que minha mãe deve ter visto. O sorriso que provavelmente funcionou em gente suficiente para ele continuar usando. Mariana, disse ele, como se me conhecesse há anos. Soube que estava aqui. Vim ver se estava bem. Estou bem. Lugar difícil para uma mulher sozinha, disse ele, olhando ao redor com uma preocupação que era falsa como nota de R$ 2. Especialmente no estado em que está. Já disse que estou bem. Ele assentiu devagar. Olhou para a casa, para o quintal limpo, para os canteiros que estavam começando a verdejar. Fiz uma proposta ao seu pai uma vez pelo documento dessa terra, disse ele. Oferta justa. Ele nunca respondeu. Imagino que você saiba que esse registro de propriedade tem umas irregularidades que poderiam complicar sua situação legal aqui. Aquilo foi dito com o mesmo tom de preocupação falsa, mas havia uma ameaça dentro, clara como pedra no sapato. Olhei para ele por um momento. Pensei na minha mãe, na letra trêmula da última página. O Brandão vai tentar tomar. Pensei na caixa de cedro que sobreviveu 30 anos de terra. Meu pai não tinha esse documento, eu disse. O sítio é herança direta da minha mãe para mim, escritura em cartório, registrada. Fiz uma pausa. Você devia saber isso. Já deve ter consultado antes de vir. Algo mudou no sorriso dele, só uma fração. O tipo de mudança que a maioria das pessoas não nota. Mas eu notei. Só quero ajudar, disse ele. Eu sei o tipo de ajuda que o senhor oferece, respondi. O silêncio que veio depois foi o primeiro momento em que ele não controlou a situação. Ficamos nos olhando por um tempo que pareceu mais longo do que foi. O sol da tarde batia de lado, aquela luz de fim de tarde que não perdoa nada, que mostra cada linha, cada sombra, cada coisa que o rosto guarda. Ele era velho. Eu tinha reparado, mas só naquele momento entendi o que isso significava. Era um homem velho que havia passado a vida acostumado a que as coisas cedessem na frente dele. E quando as coisas não cediam, mandava o Zeferino. Mas havia alguma coisa em mim naquele momento. Não coragem, porque coragem é quando você tem medo e faz mesmo assim. E eu estava com medo sim, com os joelhos frios e o estômago apertado. Havia alguma coisa que vinha de antes de mim, que vinha da letra trêmula no caderno, que vinha do coentro que sobreviveu 30 anos, que vinha de mãos que plantaram pensando na filha que talvez viesse. Ele foi embora sem dizer mais nada. Um caminhonete prata sumiu na curva da estrada de terra e o pó vermelho ficou no ar por um tempo antes de assentar. Dona Quitéria saiu da lateral da casa. Ela estava lá desde o começo, eu sabia, no ângulo certo para ouvir tudo e ser vista se precisasse ser. Ficou do meu lado na varanda. Ele vai voltar, disse ela. Eu sei. Com mais do que conversa. Eu sei, repeti. Ficamos olhando o pó vermelho assentar na estrada. E então a barriga contraiu. Não foi o chute do bebê. Foi diferente, um aperto lento de dentro para fora, que subiu pelas costas e afrouxou antes de eu entender o que era. Olhei para Dona Quitéria. Ela já estava me olhando. Ainda não é hora, disse ela, com aquela calma de quem mediu o tempo. Como a senhora sabe. Já recebi mais de 200 crianças nesse mundo, disse ela. Sei quando é aviso e quando é chegada. Fez uma pausa. Isso foi aviso. Assentei a mão na barriga. O bebê chutou uma vez, suave como resposta. Lá longe, no cerrado que estava virando roxo com o fim do dia, um gavião real gritou uma vez e sumiu no azul fundo do céu. Naquela noite, sonhei com minha mãe de novo.
Desta vez, ela estava sentada na cadeira de couro rachado, com o caderno aberto no colo. Mas não estava escrevendo, estava esperando. Quando me viu, sorriu e disse: "Agora pode." O fogo começou depois da meia-noite. Eu estava dormindo quando o cheiro chegou primeiro. Antes do barulho, antes da luz, o cheiro. Fumaça de cerrado em chamas tem um cheiro que quem já sentiu não esquece. Não é o cheiro bom de fogueira, é o cheiro de coisa que não devia estar queimando. Resina de pequi, capim ressecado, madeira viva sendo consumida. Um cheiro que o corpo reconhece como perigo antes da mente processar qualquer coisa. Acordei de uma vez. Não daquele jeito gradual de despertar normal. Acordei inteira, de golpe, como se alguém tivesse batido uma porta dentro de mim. Pela fresta da janela, a luz era laranja. Levantei da rede e abri a janela. O mato do lado leste do sítio estava pegando fogo. Não era uma chama pequena, de graveto que acendeu sozinho. Era um fronte de fogo com uns 50 metros de extensão, avançando devagar pelo cerrado seco, comendo o capim gordura e as moitas de murici como se tivesse todo o tempo do mundo. As chamas não eram altas. O cerrado seco queima rasteiro, espalhado, mas o calor que chegava até a varanda já era suficiente para secar a boca. Entre eu e o fogo, havia uns 40 metros de quintal e a cerca de arame. 40 metros que iam diminuindo. Fiquei um segundo parada na janela, só um segundo, mas naquele segundo a mente passou por tudo. A casa, os canteiros, a cisterna, o caderno da minha mãe, a garrafa de cera vermelha, o terço de contas escuras, o bebê. Aquele segundo acabou. Peguei o balde de lata que ficava na cozinha e fui para a cisterna. A tampa de madeira pesava mais do que sempre. Ou meus braços pesavam mais, não sei. Joguei a corda com o balde preso na ponta, ouvi o ploque na água lá embaixo, puxei cheio, fui até a cerca, joguei a água no capim entre a cerca e o avanço do fogo. Voltei, puxei outro balde. Fui, joguei, voltei. O problema do fogo de cerrado não é a chama em si. É a brasa que fica no chão e continua comendo por baixo, invisível, e salta de novo quando você acha que apagou. Para cada metro que eu molhava, o fogo contornava pelo lado e avançava 2 metros por outro ângulo, lento e metódico, como coisa com intenção, porque tinha intenção. Eu sabia disso. No meio de baldes e fumaça e o calor que já fazia o suor escorrer pelo pescoço, eu sabia que aquilo não tinha começado sozinho. Cerrado seco pega fogo, sim, mas não pega de 50 metros em linha reta ao mesmo tempo. Não começa assim, organizado no limite exato da propriedade, Zeferino. O nome passou pela cabeça como uma certeza sólida. Não parei. Puxei mais água. Não sei quantos baldes foram. Perdi a conta em algum ponto entre o 5º e o 10º. O que eu sei é que meu corpo foi fazendo aquilo sozinho. Corda, balde, puxar, carregar, jogar, voltar, com aquela mecânica desesperada de quando a mente desliga e sobra só o instinto. A barriga pesava. As costas doíam com uma dor que ia do sacro até os ombros. Os pés estavam em lama vermelha até o tornozelo, porque a água que eu jogava escorria de volta e misturava com a terra seca. Em algum momento, comecei a chorar. Não de desespero, de raiva. De uma raiva limpa e quente, que era diferente do medo, que não paralisava, mas empurrava. Raiva do Brandão e do Zeferino e de todos os homens que achavam que podiam tomar o que não era deles só porque tinham mais força. Raiva de uma vida inteira de coisas sendo tiradas. O Davi, a casa, o pai que ficou parado na porta. Raiva de ter que lutar assim, de balde em balde, com 8 meses de barriga, no meio da madrugada. Aquela raiva me manteve em pé quando as pernas queriam dobrar. Foi Dona Quitéria quem chegou primeiro. Não sei como soube. Talvez o cheiro tenha chegado até a casa dela pelo vento. Talvez tenha sido o clarão que iluminou o cerrado.
Ela apareceu pela lateral da cerca com uma lona úmida nas mãos e um facão na outra, e sem dizer uma palavra, foi para o lado do fogo e começou a bater a lona no capim aceso. Técnica antiga de apagar cerrado, que funciona pelo abafamento, que ela sabia usar com uma eficiência que eu jamais teria. Atrás dela vieram 2 homens. Não os conhecia. Eram jovens, de camisa rasgada, com aquele aspecto de quem foi arrancado do sono, mas não reclama porque a situação não deixa espaço para reclamação. Dona Quitéria devia ter passado na casa deles a caminho. Os 3 trabalharam enquanto eu continuava com os baldes. Levou mais 1 hora, mas o fogo parou. A linha que havia avançado até uns 15 metros da cerca foi contida ali. O chão ficou preto e fumegante do lado de lá, com brasas laranja piscando no escuro como olhos de coisa que ainda estava acordada. De vez em quando uma brasa saltava e tinha que ser apagada rápido. Ficamos todos de guarda por mais meia hora, em silêncio, olhando aquele chão carbonizado que cheirava a fim de coisa. Quando foi seguro, os 2 rapazes foram embora com um aceno. Dona Quitéria veio até mim. Me olhou de baixo a cima, os pés na lama, as mãos pretas de fumaça, o cabelo desfeito, o rosto que devia estar igual ao de quem atravessou uma guerra pequena. Então, olhou para a barriga. E eu senti. Foi diferente de tudo que eu tinha sentido antes. Não foi um aperto como o da tarde anterior. Foi uma onda. Uma onda que começou lá no fundo, mais fundo do que qualquer dor que eu conhecia, e subiu devagar, devagar, apertando tudo no caminho, e então abriu quando chegou ao pico e deixou uma exaustão profunda e quente em seu lugar. Segurei o ombro de Dona Quitéria. É agora, disse ela. Não era pergunta. Me levou para dentro com aquela firmeza tranquila de quem já fez isso tantas vezes que o corpo sabe o caminho sozinho. Acendeu o fogão. Pôs água para ferver. Pegou os panos que ela mesma tinha deixado dobrados no baú 1 semana antes. Só por precaução, ela tinha dito na época, e eu tinha achado excesso de cuidado dela. Me deitou no catre de madeira que era minha cama. Respira, disse ela. Estou respirando. Respira diferente. Ela pegou minha mão. Solta quando apertar. Segura quando abrir. Não briga com o que está acontecendo. Não briga com o que está acontecendo. Fiquei repetindo aquilo na cabeça enquanto as ondas vinham e iam. Enquanto o fogo de lá fora morria em brasa e o fogo do fogão de barro aquecia o quarto, e a madrugada lá fora estava no silêncio profundo que vem antes do amanhecer. Aquele silêncio que parece que o mundo parou de respirar por um momento. Dona Quitéria ficou do meu lado o tempo inteiro. Não falava muito. Dizia o que precisava ser dito na hora certa, com aquela economia de palavras de quem sabe que no momento certo a palavra errada atrapalha e a palavra certa salva. Respira. Isso. Agora força. Só mais uma vez. Isso. Isso mesmo. Em algum momento comecei a chamar pelo Davi. Não planejei. Saiu, como essas coisas saem do lugar onde a gente guarda o que não consegue segurar. Chamei o nome dele baixinho, depois mais alto, e Dona Quitéria não disse nada. Não tentou me distrair. Não fingiu que estava tudo bem. Só apertou minha mão mais forte, que é o que se faz quando não tem o que dizer, mas precisa que a pessoa saiba que não está sozinha. A madrugada foi longa. E então o silêncio da casa foi rasgado por um choro. Pequeno, alto, absoluto. Aquele tipo de som que é impossível de preparar, que a gente ouve sem descrições e não imagina o que é até ouvir de verdade. Um som que parece que existe desde sempre e só agora chegou até o mundo. Dona Quitéria colocou a criança no meu peito. Molhada e vermelha e furiosa com o mundo como todo ser humano tem todo o direito de ser quando acaba de chegar nele. Uma menina. Eu olhei para o rosto dela, e tudo que estava em mim
A raiva, o cansaço, o medo, a solidão, os baldes de água no fogo da madrugada, as 3 semanas ouvindo Perpétua pela parede, a estrada de terra com a mala velha, o rosto do Davi que eu não conseguia mais lembrar direito. Tudo isso foi e ficou ao mesmo tempo. Ficou, mas ficou diferente. Ficou menor. Não porque deixou de importar, mas porque do lado de fora agora havia esse rosto pequeno e furioso e perfeito. Clara, eu disse. Não tinha planejado esse nome. Saiu igual ao nome do Brandão, igual ao choro, do lugar onde as coisas verdadeiras ficam antes de virar palavra. Dona Quitéria ficou quieta um momento. Iracema ia gostar desse nome, disse ela por fim. Olhei para ela. Ela estava com os olhos úmidos. Não chorava. Dona Quitéria era do tipo que segurava as lágrimas com a mesma habilidade com que segurava tudo. Mas os olhos estavam brilhando daquele brilho específico. A senhora conheceu muitas crianças chegando nesse mundo, disse eu. Muitas. É sempre assim? Ela ficou pensando por um momento. É sempre diferente, disse ela. Mas sempre é assim também. Quando o dia clareou, a fumaça do cerrado queimado ainda estava no ar. Aquela fumaça baixa, fina, que o vento da manhã espalhava pelo campo como véu de coisa que passou. Mas do lado de dentro do sítio, o ar estava diferente. Não consigo explicar de outro jeito. Era o mesmo ar. Cheirava a fogão de barro apagado, a erva de capim-santo, a terra molhada pelo balde derramado na pressa. Mas tinha alguma coisa que tinha mudado, que eu sentia na pele antes de conseguir nomear. Era o ar de lugar que voltou a ter alguém dentro, não uma pessoa sobrevivendo, uma família começando. Dona Quitéria foi embora ao meio-dia, depois de garantir que eu e Clara estávamos bem, depois de deixar instruções claras e chá preparado e um olhar que dizia mais do que qualquer instrução. Na porta, ela parou. O Brandão vai ouvir sobre o nascimento, disse ela. Esse tipo de notícia corre. Eu sei. Quando ele ouvir, vai pensar 2 vezes. Olhei para ela. Por quê? Ela me olhou por um momento, com aquele olhar que avaliava, que media, que sabia mais do que dizia. Porque terra com criança nascida nela não é a mesma terra de antes, disse ela. Isso ele sabe. No fundo, todo homem desse tipo sabe. Não entendi completamente o que ela quis dizer, mas guardei. Fechei a porta. Voltei para o catre onde Clara dormia com aquela concentração total de recém-nascido, o punho fechado perto do rosto, a respiração pequena e ritmada. Me sentei na beira. Fiquei olhando para ela por um tempo que não sei medir. Então peguei o terço de contas escuras, o terço da minha mãe, que ela rezou até as contas ficarem com aquele brilho de uso, e passei as contas entre os dedos, uma por uma, no silêncio do meio-dia. Não rezei com palavras, só fiquei ali, com o terço na mão e minha filha dormindo e o cheiro de fumaça ainda no ar lá fora e o coentro e a cebolinha da minha mãe crescendo no canteiro. E aquilo era, ao mesmo tempo, tudo que eu tinha e tudo que precisava. Mais tarde, naquele mesmo dia, encontrei na soleira da porta dos fundos uma coisa que não estava lá quando Dona Quitéria saiu. Era um galho de arruda, fresco, recém-cortado, ainda com um cheiro forte e verde. Colocado ali com cuidado, não jogado, colocado. Olhei para o mato ao redor. Não havia ninguém. Só o cerrado, o vento no capim, o sol do meio-dia. Guardei o galho de arruda dentro de casa e nunca soube, de verdade, quem tinha deixado. Mas tenho minha teoria. E minha teoria me dá paz. Tem coisas que a gente só entende olhando para trás. Não porque a gente era burra antes. É porque entendimento verdadeiro precisa de distância. Precisa do tempo que passa, da poeira que assenta, do silêncio que vem depois que tudo aconteceu e a gente finalmente pode sentar e olhar sem o coração na garganta. Como quem sobe num morro e vira o corpo para ver o caminho que fez. Só de lá de cima a trilha faz sentido.
Lá embaixo, no meio, era só mato e pé machucado e fé que o próximo passo levava a algum lugar. Isso que vou contar agora é o que ficou, não o que passou. O que ficou. Clara tinha 3 meses quando Brandão voltou. Dessa vez sem caminhonete prata, sem camisa social, sem sorriso de homem acostumado a vencer. Veio de carro comum, sozinho, numa manhã de terça-feira em que o céu estava daquele branco leitoso que antecede chuva grossa no cerrado. Parou na beira da estrada, desceu devagar, mais devagar do que da outra vez, eu reparei, com o andar de homem que ficou mais velho em pouco tempo. Eu estava na varanda amamentando Clara. Não me movi. Ele ficou do lado de fora da porteira, que eu tinha endireitado, cimentado os palanques e colocado um cadeado novo com o dinheiro que Dona Quitéria me emprestou sem cobrar juros nem data. Ficou com as mãos no portão, olhando para mim, para Clara, para o sítio que estava diferente de tudo que ele deve ter visto antes. Os canteiros verdes, a casa com cal fresca nas paredes, o varal com roupa de criança, a mangueira carregada de fruto. Ficou um bom tempo assim. Eu esperava que falasse de terra, de documento, de oferta. Esperava o sorriso falso, ou a ameaça velada, ou o recado do Zeferino em forma de palavras educadas. Mas ele não disse nada disso. Ficou olhando para Clara. E no rosto dele, naquele rosto de homem que havia passado a vida inteira tomando o que queria e afastando o que inconveniente, eu vi alguma coisa que não esperava ver. Não vou chamar de remorso. Não sei se era remorso. Não sou juíza do que passa dentro de ninguém. Mas havia alguma coisa, uma rachadura pequena, daquelas que aparecem em parede velha quando a fundação se move. Quase invisível, mas ali. Como está a criança? Perguntou ele. A voz saiu diferente, mais velha, sem a camada de cima que as pessoas colocam quando estão negociando. Olhei para ele por um momento. Bem, disse eu. Ele assentiu. Ficou mais um momento olhando. Depois virou e foi embora. O carro sumiu na estrada de terra e o pó vermelho ficou suspenso no ar da manhã por um tempo. Aquela nuvem fina que o vento vai desfazendo devagar até não sobrar nada. Nunca mais voltou. Não sei o que ele viu naquele momento. Não sei se viu a filha que nunca assumiu, ou a neta que nunca ia conhecer, ou o sítio que tentou tomar e que estava mais vivo do que nunca, ou simplesmente uma mulher amamentando uma criança numa varanda de sítio numa manhã comum. Não sei. E aprendi. Naquele sítio, naqueles meses, com aquela terra e aquela mulher de cabelo branco e o caderno da minha mãe, que nem tudo precisa de explicação para ser verdadeiro. Às vezes a coisa acontece e fica, e o entendimento vem depois, ou não vem, e tá bom assim. O sítio foi acordando no ritmo que as coisas boas acordam, devagar, sem anunciar, do jeito que a primavera chega no cerrado, não de uma vez, mas em partes. Primeiro uma flor aqui, depois um pássaro ali, depois um dia em que você olha ao redor e percebe que, sem ver acontecer, o cinza virou verde. Os canteiros da minha mãe produziram primeiro. O coentro e a cebolinha, que tinham sobrevivido 30 anos sozinhos, explodiram quando eu dei atenção a eles. Foi quase constrangedor o quanto cresceram rápido, como se tivessem esperado aquilo. Depois veio a cenoura, o quiabo, o maxixe que eu plantei de semente que Dona Quitéria trouxe numa sacolinha de papel. Depois vieram as galinhas. 3 primeiras, dadas por um vizinho que ouviu falar que eu estava no sítio. Vizinho que eu nunca tinha visto, que apareceu numa tarde com as galinhas numa gaiola de ripas de madeira e disse apenas: mulher sozinha com criança precisa de ovo. E foi embora sem tomar nem água. Depois vieram mais vizinhos. Não todos de uma vez. Foram chegando aos poucos. Um com mudas de mandioca, uma senhora com um pote de banha e receita de broa, 2 rapazes que consertaram o telhado em troca de almoço e voltaram outras vezes porque, como um deles disse, aqui tem sossego. Tem coisa que não se explica. Um sítio que estava abandonado virou ponto de chegada.
Não por mim, eu não fiz nada de especial. Só fiquei, só limpei e plantei e fiquei. Mas às vezes ficar é o suficiente. Às vezes o ato de não ir embora é ele mesmo uma declaração que o mundo ouve e responde. Dona Quitéria me contou o resto da história da minha mãe num fim de tarde de maio, quando a Clara tinha quase 4 meses e o cerrado estava naquele roxo seco e bonito da seca, com o sol descendo largo e vermelho por detrás da chapada. Estávamos na varanda. Ela tomava café. Eu amamentava. Ela contou devagar, com aquela voz baixa de quem está repassando coisa guardada há muito tempo, pesando cada palavra antes de soltar. Minha mãe tinha chegado ao sítio em agosto, sozinha, grávida, sem saber nada de roça. Tinha aprendido tudo do zero. Como acender o fogão de barro, como puxar a água da cisterna, como plantar, como sobreviver o inverno seco do norte de Minas. Tinha feito aquilo tudo com as mesmas mãos que antes só tinham lavado louça e passado roupa na casa dos Brandão. Tinha ficado 2 anos. 2 anos que Dona Quitéria disse que foram os mais difíceis e os mais inteiros da vida da minha mãe. Ela dizia que nunca tinha se sentido tão ela mesma quanto nessa terra, contou Dona Quitéria. Dizia que a roça ensina a gente a ser do tamanho que é, nem maior, nem menor. A doença começou no 2º ano. Uma febre que vinha e ia, que os médicos de Januária chamaram de um nome comprido, que eu já esqueci, que foi ficando mais frequente e mais forte, até que não foi embora mais. Antes de ficar ruim demais, ela tinha me levado até Montes Claros. Deixado com o Alides, um homem que ela conhecia de quando era criança, que sempre gostou dela, que aceitou me criar como filha porque amava ela, e porque era do tipo de homem bom que aceita o que a vida traz sem reclamar do tamanho. Ela queria que você tivesse escola, disse Dona Quitéria. Cidade, que não passasse pelo que ela passou. Uma pausa. Mas deixou a terra guardada, caso a escola e a cidade não fossem o suficiente. Olhei para o cerrado que estava ficando roxo com o fim do dia. Por que nunca me contaram nada disso? Alides não sabia tudo. Sabia que a terra existia, não sabia o que tinha enterrado. Dona Quitéria tomou o último gole de café. E eu estava esperando a pessoa certa aparecer para contar. Esperando eu aparecer. Esperando você aparecer, confirmou ela, sem nenhuma afetação, como quem constata o óbvio. Fiquei um tempo em silêncio. Clara havia adormecido no meu colo. Aquele peso de criança dormindo, mole, quente, absolutamente confiante, que é a coisa mais pesada e mais leve ao mesmo tempo que existe. Dona Quitéria, disse eu. O galho de arruda, na soleira, no dia que a Clara nasceu. Ela não respondeu imediatamente, ficou olhando o cerrado. Alguém que queria bem ao sítio, disse ela por fim. Foi a senhora. Ela não confirmou nem negou. Só deu aquele sorriso pequeno que eu já conhecia. O sorriso de quem sabe mais do que diz e está em paz com isso. Tem uma coisa que preciso contar. Uma coisa que fiquei guardando porque não sabia como dizer sem soar como loucura, sem soar como mulher que perdeu o marido e ficou sozinha demais e começou a ver coisa. Mas é verdade. Aconteceu. Foi numa noite de junho, quando a Clara tinha 5 meses. Eu estava acordada de madrugada. Ela havia mamado e voltado a dormir, mas eu fiquei com aquele estado meio acordado de mãe nova que não sabe mais a diferença entre vigília e sono. O quarto estava escuro. O vento batia suave no capim lá fora. E eu senti. Não ouvi, não vi, senti a presença de alguém no quarto. Não era medo. E eu tinha aprendido a distinguir medo de outra coisa. Medo tem aquele cheiro metálico, aquele suor frio, aquele coração acelerado. Isso era diferente. Era mais como quando a gente entra numa casa que conhece de cor e sente o cheiro específico daquele lugar. Aquela sensação de reconhecimento que é quase físico. Cheiro de alfazema, forte, claro, nítido. No quarto fechado, no meio da noite, sem alfazema plantada em lugar nenhum do sítio.
Fiquei deitada sem me mover. A Clara dormia. E o cheiro ficou por um tempo, não sei quanto, o tempo não funciona direito nessas horas. E depois foi saindo devagar, do jeito que vai a fumaça de vela apagada, até sumir de vez. Não contei para ninguém. Até agora. Não sei o que foi. Não vou dizer que sei, mas tenho o que tenho. E o que tenho é que naquela noite eu dormi com uma paz que não sentia desde antes do Davi morrer. Uma paz inteira, sem fissura, do tipo que a gente acorda no dia seguinte e ainda está lá. E o coentro da minha mãe estava florido na manhã seguinte. Aquilo também não sei explicar. Coentro não floresce no inverno do cerrado, floresce no calor. Mas estava florido, aquelas florzinhas brancas miúdas em umbela que só aparecem quando a planta está no ápice, quando está no melhor de si. Fui até o canteiro, fiquei olhando por um tempo, depois voltei para dentro e fiz o café. Meses depois, chegou uma carta, do cartório de Januária, confirmando o registro da escritura em meu nome, processo que Dona Quitéria tinha iniciado por mim, com a ajuda de um advogado de Montes Claros, que era filho de uma das mulheres que ela tinha ajudado a parir. Favor que ele esperou 26 anos para retribuir e retribuiu sem cobrar nada. A terra era minha, não por briga, não por tribunal, por documento, por direito, pela letra da lei que às vezes, não sempre, mas às vezes, funciona para quem não tem outra coisa. Dobrei a carta e guardei no caderno da minha mãe. Pareceu certo. Pareceu que era o próximo capítulo do mesmo livro. Estou escrevendo isso numa tarde de setembro. A Clara está no quintal. Ela anda agora com aquela caminhada bamboleante de quem descobriu os pés faz pouco e ainda não confia completamente neles. Está atrás de uma galinha que não quer ser pega, com aquela concentração absoluta de criança que ainda não aprendeu que tem coisas que não se pega. Dona Quitéria está na cadeira de couro, consertei o assento com couro novo, o mesmo tipo que era antes, tomando o café que eu fiz. O sítio está verde, não do verde perfeito de foto, não do verde de quem não conhece o trabalho que custa. Do verde de quem sabe cada centímetro daquela terra, cada canteiro, cada pedra, cada lugar onde a água emenda quando chove muito e onde a terra racha quando não chove. Verde de quem suou e errou e tentou de novo. O telhado ainda tem um buraco. Não consertei ainda. Falta dinheiro, falta tempo, falta a habilidade específica para aquele tipo de telha, que não é mais fabricada do mesmo jeito. Mas também, honestamente, não tenho tanta pressa. Aquele buraco foi o primeiro lugar onde vi as estrelas do cerrado. Tem alguma coisa nele que eu não quero fechar ainda. Talvez no próximo ano, ou no outro. Penso no Davi. Penso nele todo dia, mas diferente de antes. Antes era dor aguda, o tipo que aperta de repente e não avisa, que vem no meio de qualquer coisa, lavando prato ou pendurado roupa, e para tudo. Agora é mais como aquela dor surda que fica no fundo e a gente aprende a carregar junto com o resto do peso do dia. Não sumiu, acho que não vai sumir, mas cabe junto com as outras coisas, que é diferente. Ele teria gostado daqui. Tenho certeza disso. Ele era do tipo de homem que acorda cedo sem precisar de alarme, que sabe o nome das nuvens e o que elas prometem, que acha que o trabalho de mão tem dignidade que o outro tipo de trabalho não tem. Teria acordado antes de mim toda manhã. Estaria com o fogão aceso quando eu chegasse na cozinha, teria chamado a Clara de apelido que eu ia achar brega, mas ia deixar porque via no rosto dele quando ele falava. Às vezes fico brava com ele por ter ido. Acho que faz parte também. Tem uma coisa que aprendi nesse sítio, que não sabia antes. Aprendi que recomeço não é apagar, não é pegar tudo que foi e jogar fora e começar do zero como se não tivesse acontecido nada. Isso não é recomeço, é fuga, que é diferente. Recomeço verdadeiro é quando a gente pega o que foi, a dor, a perda, o caminho torto, a mala velha deixada na beira da cama pela madrasta e carrega junto, não esconde, carrega e vai andando com o peso, que vai ficando mais leve, não porque diminui, mas porque a gente fica mais forte.
A minha mãe sabia disso. Ela enterrou as memórias dela não para esconder, para guardar, para que chegasse na hora certa, para as mãos certas, no momento em que fizesse sentido, e fez. A Clara conseguiu pegar a galinha. Levantou o bicho nos 2 braços, com aquela força desproporcional de criança pequena, e ficou me olhando com um sorriso que não tem como descrever. Aquele sorriso de quem conseguiu o que parecia impossível e quer que o mundo inteiro veja. Eu ri, Dona Quitéria riu também. A galinha fugiu. E a Clara caiu sentada no chão vermelho do quintal, olhando para os próprios joelhos com uma expressão que era ao mesmo tempo indignação e curiosidade, como se estivesse decidindo entre chorar e achar graça. Escolheu achar graça. Vou fechar esse caderno aqui. Não porque a história acabou. Ela não acabou. As histórias de verdade não acabam. Elas continuam nas pessoas que ficam, nas crianças que crescem, na terra que produz. Vou fechar porque chegou num ponto em que já não preciso mais escrever para entender. Agora entendo de outro jeito, pelas mãos, pela terra, pelo cheiro do capim-santo de manhã cedo. Minha mãe escreveu o caderno dela para guardar verdade. Eu escrevi o meu para soltar. São coisas diferentes que precisam do mesmo gesto. Vou guardar esse caderno no baú, embaixo do terço. Não vou enterrar. Aprendi com ela que tem coisa que é melhor deixar ao alcance. Mas vou guardar. E se um dia a Clara precisar, vai estar lá, com a letra da avó que ela não conheceu embaixo e a letra da mãe por cima. E talvez um dia ela acrescente a dela. E o caderno vire o que essa terra é, camada sobre camada, cada uma diferente, cada uma necessária, cada uma falando com as que vêm depois, mesmo sem saber quem são. O sol está descendo atrás da chapada, daquele jeito largo e vermelho que o sol do cerrado tem no setembro, sem pressa, sem pedir licença, ocupando o horizonte inteiro como se o céu fosse pequeno demais. A luz está pegando no quintal de lado, aquela luz de fim de tarde que faz a sombra de tudo ficar comprida e dourada e um pouco irreal, como coisa que está entre 2 tempos. Dona Quitéria já foi embora. A Clara dorme dentro. Estou na varanda. O terço da minha mãe está na minha mão. As contas escuras e lisas entre os dedos, aquele peso de coisa muito rezada, de coisa que passou por muita mão antes da minha. Não rezo com palavras. Só fico. E o vento passa pelo capim com aquele som, que é o som mais antigo do cerrado, aquele sussurro baixo e constante que não começa nem termina, que estava aqui antes de mim e vai estar aqui depois, que é a voz da terra dizendo o que a terra diz quando está bem. O cheiro de alfazema passa, rápido, leve, quase imperceptível. Fecho os olhos, sorrio. Esse sítio nunca esteve abandonado. Ele estava esperando. E às vezes a diferença entre abandono e espera é só a pessoa que ainda não chegou. Fim.